eu acho que o grande problema dos moçambicanos, em particular os jovens, a juventude que é tanto a maioria, não é? Como sabe, nós somos de maioria jovem. Exato. É que parte deles vê a política como um mecanismo de melhorar as condições de vida. Ok. Que é um problema muito grave. Olha, existem muitas formas de viver na sociedade. Quando eu falo de várias formas de viver, me refiro exatamente a várias formas de fazer dinheiro. Exato. Sendo funcionário público, por exemplo, o que muita gente não quer porque tarda em fazer dinheiro. Não só, você é funcionário público, já está bem privado, tá vendo? Exatamente. Te privam de algumas atividades, de alguns exercícios. Exatamente, nós temos alguns atividades e exercícios. Sim, algumas. Você é privado, tem um contrato, se calhar, de exclusividade. Eu olho assim, um contrato com um funcionário do Estado. Um gajo, quando vai assinar um contrato com o Estado, parece ter um contrato de exclusividade. Sim. Algumas coisas não pode fazer. Exatamente, realmente. Então facto, é limitado, exato. Por isso muitos Só negam, tem se gente calhar. que quer voar. Exato, enquanto tu queres voar, enquanto estás no Estado, já estás limitado. De facto, a janela torna-se tanto apertada. Apertada, com Exatamente. certeza. Exatamente. Mas, entretanto, há várias formas de viver. Ok. Há várias formas de fazer dinheiro. Por isso nós temos muitos jovens empresários que correm, yonguistas e tudo mais. Mas o que é política? Olha, política não é nenhuma outra coisa senão não estou a fugir da sua questão, depois chego aí. Exato, sim, entendo. Política não é nenhuma outra coisa senão um mecanismo de chegar ao poder. Qualquer indivíduo que trabalha com política é porque quer chegar ao poder. Porque, essencialmente, política nós temos que... E os partidos políticos, tanto que eu vetor para isso, nós temos que entender o partido, pelo nome, como uma parte de pessoas que têm esse poder. Exato. Partido, uma parte de pessoas que têm esse poder. Então, quando uma parte de pessoas tem o poder, fica uma outra parte sem o poder. E esses que não têm, obviamente que farão de tudo para chegar a este poder. Exato. Por isso, eu fiquei surpreso, Gamito, quando diz que a organização deles concorreram. Olha, tudo bem, não é um partido político, mas são políticos. Exato. Qualquer indivíduo que participa nesses processos eleitorais, o que ele quer? É poder. E todo indivíduo que tanto pega este mecanismo ou veículo para chegar ao poder está a fazer política. Ok. Não há nenhuma... Não é necessariamente que seja um partido político, ou não é necessidade de se considerar um partido político, só porque basta fazer um grupo de pessoas que querem lutar pela certa liberdade, se calhar, da maioria, pode-se considerar um partido. Não há liberdade. Olha, vou lhe dizer, política é um jogo traiçoeiro. Okay. Não há nenhum indivíduo que entra na política pensando na maioria. Olha, o mecanismo, o objetivo principal... Deixa só eu entender uma pergunta. Não há nenhum indivíduo que entra na política pensando na Não maioria? existe. Não existe. Quer dizer, os mesmos que correm a falar de povo, não povo, inclusão... É só uma falácia. Estou a dizer o seguinte. Política. Sim, falamos de política. O único objetivo... O único fim... é chegar ao poder. Okay. É verdade que na sociedade nós temos grupos de pressão. Exato. Organizações da sociedade civil. Sim. E nós temos cá no país várias organizações da sociedade civil que de facto lutam pelas liberdades individuais, direitos humanos e tudo mais. Mas, entretanto, quando mistura com política, a coisa já estraga. Exato. É impossível, e digo mais, não é possível, não existe nenhum indivíduo neste mundo que vai ser político e acadêmico simultaneamente. Que vai ser político e defensor de direitos humanos simultaneamente. Isso é impossível, porque o fim de política é poder. E quando se faz política, obviamente que é preciso convencer o povo que você está apto realmente a cuidar dos interesses do povo. Que de facto é uma falácia, como eu disse, que é uma falácia. É uma falácia. Agora, indo relativamente à questão sobre o processo... A sua perspectiva, a sua análise sobre o processo eleitoral. Sim, olha... as eleições, os processos eleitorais deste ano, eles não foram tão diferentes dos outros, dos passados. O microfone está-se bem? Sim, só precisava puxar ou aproximar. Essa é uma questão de aproximar o microfone. Sim. Exato, para centralizar mais. Então, tanto tudo que aconteceu tanto nesses pleitos eleitorais não escandalizam a ninguém. Não é nenhuma surpresa. Desde as primeiras eleições sempre tivemos as mesmas queixas. E faz todo sentido. Nós somos um Estado muito jovem e, como eu disse,
os processos eleitorais aqui, eles são preparados, cuidados por políticos. E todo político, quando entra nesse jogo, obviamente que tem os seus interesses por proteger. Então, como o Gamito já disse, que quando tanto existe um jogo em que o próprio árbitro também tem um interesse na derrota de uns e vitória de outros, obviamente que nós vamos ter um processo negativo. Então, em termos de avaliação, nós tivemos eleições abaixo do nível almejado, né? Abaixo do nível almejado. Aquilo que se desejava não é mais ou menos o que se alcançou, nem o que se aproximou. Exatamente. E nós, enquanto tivermos essa composição das instituições que geram as eleições, falo do STAI, falo do CNE, nós nunca teremos aqui eleições livres, justas e transparentes. Justas e transparentes. É preciso reestruturar toda, tanto a composição do CNE, do STAI, e colocar ali, de facto, não sei como faríamos isso. Talvez a sociedade civil iria tomar conta tanto das instituições e talvez com isso sonhar na possibilidade de pleitos eleitorais livres, justos e transparentes. Mas enquanto a composição for aquela em que os partidos políticos eles têm interesse nas eleições e são eles mesmos que compõem essas instituições, não faz nenhum sentido falarmos de transparência. Mas agora, não fazendo sentido de nenhuma transparência, o Gamito estava aqui a abordar um assunto que vamos levar em consideração. Se temos 5, por exemplo, partidos políticos e no meio deles estamos perante um processo em que o processo, o que decide não é o povo, é o número de pessoas integrantes de cada partido. Acha justo um certo partido ter maior número de pessoas e os outros poucos, tratando-se de questão de igualdade? Isso não é igualdade, é proporcionalidade. Exato, proporcionalidade. Sim, quer dizer, geralmente os vogais, tanto dessas instituições, a composição ali é feita em função de como é composta a Assembleia da República. Exato. Nós temos 250 deputados na Assembleia da República e tanto eles não são iguais em número, na divisão, tanto é sempre por proporção, a proporcionalidade, de acordo com os números que são conseguidos nos processos eleitorais. Então, o problema não está exatamente nos números dos vogais. E veja só, o Gamito ele falou de técnicos. Mas veja, por exemplo, a própria direção do STAI, por exemplo. STAI, tens ali o diretor do STAI, vamos lá ao nível distrital. Tem o diretor do STAI e depois tem o diretor adjunto, 2 diretores adjuntos. Um da Frelimo e outro da Renamo. Exato. Mas o diretor, obviamente que é da Frelimo. O diretor-geral, Sim, é da Frelimo. E isso se estende até tanto aos técnicos. Aos técnicos, exatamente. E prevalece também para a CNE, com os vogais. É a mesma situação. Mas isso é em função da proporcionalidade, como eu disse, em relação ao que a composição da própria Assembleia da República.